E isso pode salvar a sua vida, a vida das pessoas que você ama e das pessoas que você não conhece também. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Arquiteto Lucrativo e da TCZ Arquitetura. Hoje nós vamos falar sobre os extintores de incêndio, como eles podem salvar a sua vida, como eles podem proteger você e a sua família, e as pessoas e o ambiente onde você estiver. Você conhece extintores de incêndio? Não conhece? Tudo bem. Hoje você vai conhecer e nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Vamos explicar como é que funciona, o princípio de funcionamento, o tipo de extintor que você usa em cada situação. Primeira coisa, existem incêndios e existem focos de incêndio. O incêndio é algo que já saiu de controle. Então você tem que sair, você tem que se evadir do lugar, você tem que ir embora, sair, vazar, como você quiser dizer, mas você tem que sair do local, chama os bombeiros, que eles têm equipamentos e têm treinamento apropriado para poder combater o incêndio. E existem os focos de incêndio, que é para qual os extintores são usados. Então, assim, o foco de incêndio é um pequeno fogo que aconteceu num equipamento elétrico, num equipamento eletrônico, em algum pequeno recipiente de combustível, algum papel que pegou fogo, uma cortina que está pegando fogo, um móvel, alguma coisa pequena, antes de se alastrar e tomar conta do ambiente. Nesses casos, você vai usar o extintor de incêndio para apagar o foco de incêndio. Se a coisa tomar um pouco mais de volume e um extintor de incêndio já não for o suficiente para apagar, começa a se tornar um incêndio. E aí, quando se torna um incêndio, você sai e chama os bombeiros. Da mesma forma que quando você tiver um foco de incêndio, provavelmente vai ter fumaça preta, se você mora num condomínio, numa casa, ou seus vizinhos na sua casa, se for uma casa individual na sua rua, ou num apartamento, se for um condomínio, vai sair essa fumaça preta. E os vizinhos vão se preocupar, vão acionar os bombeiros e tudo mais. Nesse caso, quando você tiver um pequeno foco de incêndio dentro de casa e você conseguir apagar, da mesma forma, ligue para os bombeiros, número 193, 193, você liga e informa, ó, teve um foco de incêndio na minha casa, você dá o seu endereço e você avisa, ó, está controlado, está apagado. Se alguém ligar relatando o incêndio, você já diga, ó, eu sou o proprietário, meu nome é tal, meu CPF, meu RG é tal, você vai dizer, eu moro em tal lugar, e se tiver um relato de incêndio aqui, o proprietário já ligou, informou que era um pequeno foco que já foi apagado, está tudo tranquilo, tudo bem. Tá? Então isso é muito importante, porque senão evita um alarme falso de chamar os bombeiros. Eles poderiam deixar de atender uma outra ocorrência para atender essa ocorrência que já foi resolvida. Então, muito importante, se você é o proprietário ou está no local onde está acontecendo esse pequeno foco de incêndio e você conseguiu resolver, conseguiu apagar, você liga para os bombeiros e informa que foi resolvido e está tudo bem. Se alguém ligar para lá, está tudo certo, resolvido, sem problema nenhum. Ao passo que, da mesma forma, pode ter um problema, pode evoluir para um incêndio. E aí sim, é importante você e todas as outras pessoas em volta e tal, chamarem os bombeiros também. E sem contar assim, ó, tem muita gente que passa trote para os bombeiros. Hoje em dia tem identificadores de chamada, então antigamente era mais acontecia. O pessoal ligar para a polícia, ligar para o bombeiro, para o hospital, para passar trote, dizer que tinha uma ocorrência, que tinha um furto, que tinha um incêndio, que tinha alguma coisa assim. Né? Mas hoje em dia tem identificadores de chamada e rastreabilidade, tem registro de nome e tal, então fica um pouco mais difícil, mas ainda acontecem trotes aos bombeiros, ou trote à polícia, trote ao SAMU e outras coisas mais, de ocorrências. Então, quando tem mais de uma pessoa ligando para relatar um incêndio, os bombeiros identificam, ó, tem um padrão, né, no tal endereço, mais ou menos naquele endereço ali na rua tal, mais ou menos pelo número tal. Tá bom, então tá, o bombeiro já localizou, várias pessoas ligaram relatando, os bombeiros se deslocam lá da unidade deles, do quartel onde eles estão, e vão até o local fazer o acompanhamento, apagar o incêndio, prestar socorro e tal, né. E já às vezes, quando é uma pessoa só, às vezes eles ficam meio em dúvida, mas aí se você se identifica, CPF, RG e tal, né, eles identificam aquilo ali, você pode ser a única pessoa que está vendo aquilo ali, então eles podem levar a sério. Ao passo que um trote, se for identificado quem fez, pode sofrer penalidade da lei. Tá? A mesma coisa que você está num ambiente, num shopping, ou num cinema, ou sei lá, na igreja, ou no teatro, e você acionar o alarme, aquilo ali é alarme falso, aquilo ali é crime também, você pode sofrer a punição prevista em lei. Da mesma forma, chamar os bombeiros, ou chamar a polícia, ou chamar o SAMU, também configura crime se você passar um trote, certo? Então, muito cuidado e responsabilidade no que você está fazendo.
Sempre, quando você tem um foco de incêndio ou um incêndio, a vida é prioridade. A sua vida e a vida das outras pessoas que estão perto de você, no mesmo ambiente, são prioridade. Bens materiais não são a prioridade. Bens materiais a gente trabalha, a gente recupera, a gente lamenta que perdeu, mas a gente trabalha, recupera, a nossa integridade física está mantida e com isso a gente consegue ir para a rua, procurar um local seguro e depois a gente trabalha, né? É chato e tal, mas a gente trabalha e consegue conquistar de novo, ou talvez até melhor do que tinha, certo? Mas ao passo que se você sofrer uma queimadura, se você sofrer uma fratura, se você, enfim, vier a... O que acontece? Você perde tudo. Você pode perder parte ou você pode perder tudo. Então lembre-se, a vida e a integridade física sua e das outras pessoas são a prioridade. Se você estiver num ambiente, no seu ambiente de trabalho, ou na escola, na igreja, na faculdade, no teatro, alguma coisa, e tem um equipamento seu lá, um celular, um notebook, alguma coisa, um casaco, uma roupa que você tem muito apreço, que sim, que você gosta, e aí você está num ambiente e aconteceu um disparo de alarme, um comunicado de fogo, jamais volte ao local ou se dirija ao local onde está acontecendo o incêndio ou nas imediações para pegar o que é seu, porque você pode ir até lá e não voltar. E aí você soou o alarme, saia e vá embora. Desça dessas escadas, vá para a saída de emergência, para um local seguro. Tá? Deixe, esquece, bens materiais, alguns deles podem ser recuperados, outros que forem perdidos, perderam. Ah, mas eram fotos de família, era alguma coisa de grande estimação. Bom, eram fotos de família ou algo de muita estimação, mas a sua vida está mantida. A vida das pessoas que você gosta está mantida. Então, lembre-se, a vida sempre é em primeiro lugar. Os extintores de incêndio são pequenos equipamentos portáteis, seja de carregamento manual ou sobre rodas, de transporte sobre rodas, que são usados para apagar os focos de incêndio. Lembrando que focos de incêndio são os pequenos incêndios que têm controle com um extintor ou dois ali, uma coisa assim, pequenos volumes de incêndio, né? Então, o que acontece? Esses extintores, eles carregam dentro de si equipamentos próprios para cada tipo de fogo, que nós já vamos falar sobre isso e você vai ver que tem uma diferença bem grande entre os extintores e os tipos de fogos também. Para você entender como é que acontece o fogo ele precisa do chamado triângulo de fogo. O triângulo de fogo é um triângulo, assim como você está vendo na imagem, e que para isso acontecer é preciso combustível, que é o que vai queimar, o material que vai queimar, seja papel, madeira, plástico, tecido, combustível, thinner, gasolina, álcool, diesel, algo assim, ou ele pode ser um fogo de origem elétrica. Nós vamos falar um pouco mais sobre as classes de fogo também para vocês agora, para vocês entenderem. Mas ele precisa do combustível, ele precisa do oxigênio, basicamente o ar que a gente respira, né? Em todo lugar aqui o ar que a gente respira, e ele precisa do calor. Então cada material tem o seu ponto de fulgor, ou ponto de ignição de fogo. Conforme o material, mais alto ou mais baixo. Por exemplo, o papel é um ponto de fulgor mais baixo que alguns tipos de madeira. Um tipo de madeira macia, o pinho, por exemplo, ele tem um ponto de fulgor bem baixo, então ele pega fogo muito rápido. Aí se você vai pegar uma nogueira, a nogueira ela é mais dura, então ela tem um ponto de fulgor mais alto. Então, entendido isso, o que acontece? A gente entende que para acontecer o fogo precisa esses três elementos: o combustível, o oxigênio e o calor. E os extintores de incêndio, eles são usados basicamente para extinguir um ou mais desses elementos. Ele pode extinguir o calor através do resfriamento, ele pode extinguir o oxigênio através do abafamento, ou pode simplesmente, que aí é uma coisa natural, que acaba o que está pegando fogo, o que pega fogo, e aí o fogo se extingue. Mas tem extintores que eles atuam resfriando e sufocando, né, o fogo. Então, basicamente, diante disso aí, a gente entende que os extintores de incêndio são equipamentos que fazem a extinção de um ou mais desses elementos de fogo. O funcionamento do extintor de incêndio, ele é basicamente um cilindro, normalmente ele é um cilindro. Esse aqui é um extintor veicular. Ele atualmente, até a data da gravação desse vídeo, não é obrigatório você ter no seu veículo.
Porém, se você tem o extintor de incêndio no seu veículo, ele obrigatoriamente tem que estar recarregado. Já vamos falar um pouco sobre isso também. Mas o princípio do extintor de incêndio, eu vou pegar isso aqui por uma questão de praticidade de movimentação, o funcionamento deles é simples e é em todos eles. Então, o princípio de todos eles. Eles basicamente são um cilindro de metal. Normalmente, eles têm uma costura metálica de solda horizontal, alguns têm na vertical também, que são outros elementos que depois eu já vou mostrar para vocês também. E o que acontece? Eles têm aqui dentro, esse no caso aqui, ele é um pó químico ABC. Já vamos falar um pouco sobre os tipos de fogos também e o tipo de extintor. Mas ele é um extintor ABC. Ele tem aqui dentro um pó químico chamado fosfato monoamônico. Esse pó químico ele está mais ou menos até uns 70% do extintor. E o resto é ar comprimido. Ar comprimido que usa no posto de gasolina ou em outros equipamentos de pressão. Ah, mas como é que o ar vai apagar? O ar não põe o fogo. Sim, o ar põe o fogo, mas acontece que o ar aqui dentro ele é um ar comprimido que ele faz a pressão do material que vai extinguir o incêndio poder sair. Se nós tivéssemos simplesmente o pó químico aqui dentro é mais ou menos 70%, 30%, mais ou menos 40%, depende do fabricante do pó. Tem a pressão, né, que está pelo manômetro, que eu já vou falar também. Então, assim, essa pressão, se a gente simplesmente apertasse aqui, rompesse o lacre, apertasse o gatilho e apontasse para o fogo, iria sair o ar. E por que queria? Se saísse o ar, realmente, ia aumentar o incêndio e não diminuir o incêndio. Porém, dentro dele, ele tem uma mangueira, que ela vem até embaixo, quase encostando no fundo. E aí, dessa forma, o ar, como qualquer outro dos gases, eles tendem a tomar conta do ambiente. E o oxigênio também. Então, o que acontece? O oxigênio que está sob pressão aqui dentro vai querer sair daqui de dentro para tomar conta do ambiente onde ele está. E para o ar comprimido aqui dentro sair, ele tem que expulsar toda essa quantidade de pó, porque o ponto da mangueira está aqui embaixo. Esse ar comprimido ele vai tender a sair. Para isso, ele vai ter que empurrar o pó químico, ele vai entrar nessa mangueira, ela vai subir, passar pelo sistema todo aqui dentro e sair pelo bico. E quando ele sai pelo bico, ele vai ter um ângulo de saída, né? E esse ângulo ele vai aplicado sobre o fogo. Já vou explicar como é que você aplica sobre o fogo também. Aí depois, quando ele esvazia todo o pó químico aqui, aí começa a sair o ar. Então esse é o princípio de funcionamento de todos os extintores. Os extintores de incêndio surgiram há uns 100 anos, cento e poucos anos mais ou menos, e o princípio de funcionamento deles é mais ou menos o mesmo. Então, assim, aqui no Brasil, teve alguns momentos, algumas catástrofes que mudaram a legislação de incêndio no Brasil, sendo as mais significativas foi o incêndio do edifício Andraus e do edifício Joelma, na cidade de São Paulo, final dos anos 1970. E esses eventos catastróficos, eles mudaram a legislação de incêndio de todo o país. E com isso, se tornou obrigatório todos os prédios terem um plano de prevenção de incêndio. Né? Conforme a sociedade pode mudar o nome, mas é mais ou menos isso. O PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio. Alguma variação de nome aí, conforme a sociedade pode ter. Esses planos, eles preveem que tem equipamentos mínimos de sinalização de saída, de rotas de fuga, de extintores de incêndio, ou de hidrantes, ou extintores de incêndio e hidrantes, alarmes de incêndio, tudo que é necessário conforme a legislação prevê para cada tipo de ambiente. No nosso caso, que nós estamos falando aqui sobre os extintores, o que acontece? Existe uma previsão de cada tantos metros você tem que ter um extintor para cada classe de incêndio. Então, dentro disso, o profissional, o arquiteto, o engenheiro, ele vai fazer o projeto e vai diagramar na planta a localização de cada equipamento que atenda, para que uma pessoa que esteja em um determinado ponto de edificação, ela ande no máximo tantos metros para chegar num extintor de incêndio, num hidrante, num alarme. Então isso é configurado para que tenha segurança. E cada tipo de extintor tem um tipo de distância diferente, conforme a norma prevê. Os extintores de incêndio eles são divididos em 3 classes de fogo. E sim, nós falamos que tem os 3 elementos do fogo: o combustível, o oxigênio e o calor. E cada um dos tipos de combustíveis, madeira, combustível, tinder, gasolina ou fogo elétrico, eles são basicamente classes de fogos diferentes. Então, um extintor de incêndio, ele tem, na indicação dele, aqui você pode ver, ele tem a indicação aqui, fogo tipo classe A,
ele tem para fogo tipo classe B e tem ele fogo tipo classe C. O A são as aparas de papel, madeira, pano e coisa assim. O tipo B são líquidos combustíveis, thinner, gasolina, óleo, álcool. E o tipo C são os fogos elétricos. Então, cada tipo de extintor é para um tipo de combate. O extintor ABC ele é tido como o mais completo, porque o pó que ele tem dentro, ele combate as 3 classes de fogo. Para as aparas de papel, que é o fogo tipo classe A, para os líquidos inflamáveis e para os fogos elétricos. E você também tem outros extintores, que são os extintores de água pressurizada. Sim, a mesma água que se usa na torneira da sua casa aí é o tipo de água que é colocado ali dentro, não tem nenhum tratamento especial. Tem o extintor tipo BC, que ele é usado para os líquidos combustíveis e para fogos elétricos. E tem basicamente o gás carbônico, que o gás carbônico é usado também para fogos de combustíveis, né, e para fogos elétricos. E com isso, mas não dá para misturar, usar qualquer outro. Eu já testei os extintores em todos os tipos de classes de fogos. Por exemplo, no extintor de papel, madeira e tal, eu testei o de água, que é o normal, que ele vai fazer o resfriamento, resfriando o material que está pegando fogo, então ele vai apagar o fogo. Na mesma madeira, eu usei o pó químico BC. E o pó químico BC, ele até apaga por abafamento. É como se quando você projeta o extintor, ele faz tipo como se fosse uma coberta. Né? Você já pode ter visto aí alguém apagar o fogo, pegar uma coberta, um casaco e ir apagando o fogo de alguém, ou de alguma coisa que está pegando fogo ali. Realmente, ele funciona da mesma maneira. Ele projeta uma nuvem em cima, mais ou menos como uma coberta que faz um abafamento. Ele até apaga, não é o ideal, demora mais, às vezes não funciona e às vezes não é suficiente, tá? Então não é adequado para isso. Já testei com gás carbônico também na madeira e não é a mesma coisa, assim, até faz para o resfriamento, mas ele demora muito, às vezes você gasta um extintor inteiro que você poderia gastar um pouco mais do que um copo d'água para apagar. E também usei o pó químico ABC, que ele é adequado para o fogo de classe A, B e C, e aí ele apagou naturalmente, porque o pó químico que tem dentro reage com o calor ali, faz o resfriamento e junto faz o abafamento e apaga. Então já atua por duas fontes de extinção do incêndio, que é o resfriamento e o abafamento retirando o oxigênio. Já testei no óleo, gasolina, thinner, usar o extintor de água. O extintor de água ele espalha a chama. Em vez de apagar, a não ser que seja uma quantidade muito pequena, mas se for um pouco maior ali, sei lá, um metro mais ou menos de fogo ali, 1 metro quadrado de fogo, a água tende a espalhar o fogo e levar para outros lugares. Por exemplo, se está num ambiente pequeno, ele pode levar o fogo, se estiver numa sala, por exemplo, ele pode levar o fogo para um sofá, para uma mesa, para algo assim, e piorar a situação, se transformar de um foco de incêndio para um incêndio, e aí destruir a casa inteira, ou as casas em volta e tal. Né? O extintor BC funciona muito bem, porque ele faz um abafamento, ele tapa tudo aquilo ali e apaga tranquilo. Da mesma forma, o gás carbônico apaga muito bem também, porque ele faz o resfriamento do combustível. O pó químico deixa o resíduo do pó, o gás carbônico ele evapora e deixa limpo, né, o combustível que está ali no meio. E o pó químico ABC apaga da mesma forma, porque ele também é adequado. Fogos elétricos da classe C, o que acontece? O gás carbônico apaga muito bem, tranquilo, sem problema nenhum. Porém, o fogo elétrico ele tem uma peculiaridade, porque uma vez que acontece um curto-circuito, é o que dá o início ao fogo. E dando início ao fogo, o que acontece? Você às vezes pode tentar apagar o fogo com gás carbônico, ou com pó químico BC, ou com pó químico ABC. Nunca com água. Guarde bem isso. Nunca use água em eletricidade. Pode estar você, porque você está com um extintor de metal e o extintor de água ele vai projetar um jato de água contínuo e essa água está dentro do extintor sendo projetada. E aí pode fechar o circuito dessa água com você e você tomar um choque. Então, lembrando, nunca use extintor de água em fogo elétrico. Então, e também não recomendo, como eu falei, em combustíveis que pode espalhar. Mas o que acontece? O fogo elétrico, ele deu curto-circuito, pegou o fogo, começou a dar um foco de incêndio, você vai lá e apaga. Porém, se tiver energizado o local, a tendência é que continue pegando, fechando um curto-circuito de novo e tende a pegar fogo de novo. E você vai passar até acabar seu extintor lá, apaga o fogo, acende o fogo, apaga o fogo, acende o fogo, apaga o fogo. Por quê? Porque você tem que desenergizar, você tem que ir lá desligar o disjuntor geral do ambiente onde você está, do prédio, alguma coisa assim, para que seja extinto o curto-circuito. A partir do momento que é extinto o curto-circuito, aí se torna um fogo comum. Aí você vai lá e vai apagar com extintor de pó químico, com extintor
de gás carbônico sem problema nenhum, ele vai apagar tranquilo. Porém, se você ligar o disjuntor geral de novo, vai fechar curto e vai pegar fogo. Então, nesse caso, se der um problema de eletricidade, der um fogo elétrico, você desliga o disjuntor geral, chama um profissional para avaliar o que aconteceu e não ligue enquanto não vier um profissional avaliar. Ah, mas eu tenho geladeira, eu tenho equipamentos que precisam. Não. Não, porque pode provocar o fogo de novo. Chame um profissional que vai vir atender você. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes não. Às vezes é uma coisa complexa que pode exigir mais manutenção ou alterações na sua rede elétrica. E você, se você ligar, você vai botar em risco todo mundo. Reiterando, nunca use extintor de água num fogo elétrico. Eu, no meu carro, tenho extintor de incêndio. Apesar de não ser obrigatório, eu tenho extintor de incêndio, sim. Porque numa situação de emergência é melhor ter do que não ter. É melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Então eu tenho no meu carro extintor de incêndio, sim, e recomendo que você tenha também. E mais do que isso, eu recomendo que você tenha na sua casa extintor de incêndio também. Qual tipo de que você usa na sua casa? Compra um ABC, em 4 kg. Ou 2 de 2 kg. Deixe em ambientes separados, alguma coisa assim, informe a sua família, ensine como usar, instrua a assistir esse vídeo aqui, porque eles vão aprender a usar também, certo? Mas tenha na sua casa extintor de incêndio, sim. Um de 4 kg ABC ou 2 de 2 kg também, sem problema, mas tenha. Recomendo que tenha, sim, na sua casa. E se você mora numa casa que tem escada, tem iluminação de emergência também, para quando falta luz ninguém cair na escada, certo? Mas isso é papo para outra hora, a parte da iluminação de emergência. Bom, dito isso, pessoal, eu quero agradecer a você que está aqui até agora, certo? E eu quero convidar você, se esse conteúdo foi relevante para você, eu quero convidar você a deixar um like, eu quero convidar você a se inscrever no canal. E aqui na TCZ Arquitetura nós elaboramos projetos de prevenção de incêndio, fazemos projetos de arquitetura, projetos de reforma, projetos de obra, projeto executivo, nós fazemos toda a programação de obra, administração de obra para você também. O Arquiteto Lucrativo, ele é um programa dedicado para recém-formados em arquitetura, engenharia, design, para estruturarem as suas carreiras. E também para estudantes de arquitetura, engenharia, design que estão na faculdade, onde nós ensinamos como eles podem melhorar o seu desempenho na faculdade e terem melhores resultados, projetarem com mais tranquilidade, elaborarem e apresentarem seus trabalhos de uma maneira mais tranquila, certo? Então, os canais da TCZ Arquitetura e do Arquiteto Lucrativo são integrados e aqui nós estamos para ajudar você. Então, hoje nós trouxemos um vídeo sobre extintores de incêndio, que podem salvar a sua vida, salvar a vida das pessoas que você ama e proteger o ambiente onde vocês estão, certo? Muito obrigado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e, muito importante, compartilhe com outras pessoas esse vídeo para que elas assistam e tenham aprendizado também, certo? O vídeo talvez possa ter ficado um pouco longo, mas é importante. É importante para que você tenha essa segurança e saiba usar o equipamento certo em cada hora. Bom, pessoal, eu quero também aqui deixar meu agradecimento e meu profundo respeito aos bombeiros, ao pessoal da polícia, ao pessoal da saúde e aos professores, que são verdadeiros heróis, que estão aqui nos passando instrução, estão defendendo a nossa vida, defendendo a nossa saúde, em especial, né, aqui que é o tema desse vídeo, que é da parte de prevenção e combate a incêndio. O meu agradecimento e meu grande respeito, meu profundo respeito ao Corpo de Bombeiros, que são heróis, que arriscam as suas vidas para que nós tenhamos proteção, para que eles possam terem mais respeito das autoridades, para que eles possam realmente terem o respeito da população, terem o apoio, terem equipamentos melhores, equipamentos de primeira categoria, primeira linha, que eles possam sempre poder desenvolver o trabalho. Então, eu quero agradecer aos bombeiros, agradecer à polícia, agradecer ao pessoal da saúde e agradecer aos professores, certo? Muito obrigado!